Olá! Muito obrigado por ter clicado e decidido assistir essa mensagem. Eu te garanto, o que você vai descobrir aqui vale cada segundo do seu tempo. Vamos começar refletindo sobre algo que talvez você já sentiu. Às vezes, a gente se sente meio perdido na vida, né? Como um barco à deriva, enfrentando ondas que parecem vir do nada. Bate aquela frustração. Parece que existem barreiras invisíveis que nos impedem de chegar onde a gente quer. Mas e se eu te dissesse que a chave para tudo isso, o controle remoto da sua própria realidade, sempre esteve nas suas mãos, só esperando para ser usado? Hoje, vamos juntos embarcar numa viagem de autodescoberta profunda. Vamos desvendar os segredos de um livro que já deu um verdadeiro empurrão em milhões de pessoas. O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Prepare-se para ver as coisas de um jeito completamente novo, para entender quem você realmente é e, o mais incrível, como você pode, de fato, criar a vida dos seus sonhos. No final da nossa conversa, você terá a primeira e mais poderosa peça de um quebra-cabeça que pode mudar tudo. E tenho certeza, essa primeira sacada vai ficar com você para sempre. O Dr. Murphy explica de um jeito bem simples que o seu subconsciente é tipo um jardim super fértil. Mas não é qualquer jardim, não. Ele aceita qualquer semente que você jogar lá sem julgar, sem fazer perguntas, sem criticar. Ele só aceita e faz crescer com uma força que você nem imagina. Pensa nisso por um segundo. Se você, sem querer ou por um hábito antigo, joga sementes de medo, de não tenho dinheiro, de eu não consigo, ou de preocupação com doença, o que esse jardim vai te entregar? Pois é, mais medo, mais aperto, mais a sensação de que você não pode e talvez mais problemas de saúde. É uma lei, tipo a da gravidade, mas a boa notícia, aquela que vai te dar um ânimo extra, o contrário também vale, e com uma força maior ainda. Se você escolher de propósito e com foco, jogar sementes de sucesso, de dinheiro vindo fácil, de saúde de ferro, de amor de verdade, de paz na sua vida e de alegria pura, o que esse jardim vai cultivar para você? Exatamente tudo isso. É a lei da atração funcionando na sua vida, nos bastidores, sem você nem perceber. Para você entender melhor como essa parada funciona, o Dr. Murphy usa uma ideia bem legal. Pensa na sua mente como um iceberg gigante. Aquela pontinha que a gente vê para fora da água, que a gente controla mais fácil, essa é a sua mente consciente. É tipo o seu cérebro no dia a dia. Ela que pensa, decide o que vai comer, o que vai vestir. Analisa as coisas que você está ouvindo agora. É sua mente lógica que lida com o mundo lá fora. Mas a parte grandona do iceberg, aquela que fica escondida debaixo da água e que tem um poder que você nem faz ideia, essa é a sua mente subconsciente. E é aí que está a verdadeira força da sua vida. É lá que moram seus hábitos que você faz sem pensar, sabe? Tipo dirigir ou respirar. É onde estão suas crenças mais profundas, muitas delas criadas quando você era criança, por causa do que você viveu e do que as pessoas te disseram. E o pior é que muitas dessas crenças você nem sabe que tem. É o lugar das suas emoções mais fortes, da sua memória infinita e até de como seu corpo funciona sozinho. É a casa da sua intuição, da sua sabedoria interna mais pura. A virada de chave na sua vida, a capacidade de alcançar seus maiores objetivos e viver a vida que você realmente merece, acontece quando essas duas partes da sua mente, a consciente e a subconsciente, finalmente aprendem a trabalhar juntas, em sintonia perfeita, tipo um time dos sonhos. A mente consciente é quem manda, tipo o capitão do navio. Ela define a rota, diz para onde ir, dá as ordens. E o subconsciente? Ele é a equipe lá de baixo. Uma equipe incansável, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lá nos porões do navio, mexendo as coisas, ajeitando as velas, fazendo tudo funcionar, sem questionar as ordens do capitão. Ele não duvida, não brinca, e o mais importante, ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginação. Para ele, tudo o que você pensa, visualiza e principalmente o que você sente com força é uma ordem para ele cumprir, uma programação mental que ele vai fazer virar realidade na sua vida.
Para deixar isso ainda mais claro, vou te contar a história da Elisa, a jardineira persistente. A Elisa morava numa cidadezinha onde a terra era meio ruim para plantar, sabe? A maioria dos vizinhos colhia pouco e vivia na maior dificuldade, reclamando da terra ingrata. Eles plantavam suas sementes meio sem esperança, esperando o pior. E era exatamente o que acontecia: pouca colheita e muita frustração. Para eles, a falta de coisa boa era uma crença, uma verdade absoluta sobre o solo. Mas a Elisa era diferente. Ela tinha lido um livro antigo que falava sobre a verdadeira natureza da terra, não só o que a gente vê. Ela entendeu que o solo era muito mais que a sua composição física. Era um reflexo do que a gente plantava com fé e intenção. Os vizinhos, com a cabeça lá em cima, pensavam: essa terra não dá nada. E o subconsciente deles aceitava e mostrava essa crença com colheitas pobres. A Elisa decidiu fazer diferente. Com a sua mente consciente, ela escolheu as sementes mais vibrantes e cheias de vida, e já se via com uns campos verdinhos e cheios de colheita. Mas o segredo dela não estava só nas sementes. Estava no que ela sentia ao plantar. A cada semente que ela colocava na terra, ela sentia uma gratidão enorme, uma alegria de verdade e a certeza inabalável de que aquela terra, que para ela era o subconsciente dela, era super fértil e generosa. Ela regava as plantinhas com carinho e conversava com elas, elogiando o crescimento, mesmo quando eram só uns brotinhos. No começo, os vizinhos davam risada da Elisa. Ela tá perdendo tempo com essas ideias loucas. A terra é igual para todo mundo. Eles diziam, presos nas crenças deles. Mas o que eles não sabiam é que a Elisa estava cultivando não só sementes de planta, mas também as sementes da prosperidade e da fé absoluta lá no fundinho do subconsciente dela. E o que aconteceu? O campo da Elisa, aquele que todo mundo achava que não dava nada, começou a explodir de vida de um jeito que ninguém na cidade tinha visto antes. As colheitas dela eram as mais fartas, as frutas as mais gostosas, e a fartura dela virou lenda. Enquanto os vizinhos colhiam o que as crenças limitantes deles programaram, a Elisa colhia a materialização dos sonhos mais ousados dela. A terra, que era o subconsciente dela, se tornou exatamente o que ela acreditava que era. Essa história mostra uma verdade bem importante. Não importa a sua situação atual ou o terreno que você está pisando hoje. O que importa de verdade é o que você escolhe plantar e, principalmente, como você sente sobre o que está plantando. Cada pensamento é uma semente e cada emoção é a água que faz essa semente crescer. Se você rega com medo, vai colher preocupação e bloqueios. Mas se regar com otimismo, gratidão e pensamento positivo, seu jardim aqui dentro vai virar um paraíso de felicidade e sucesso. Mas e aí, como a gente faz para ter certeza que o que a gente está plantando é o que a gente quer colher? Qual é a linguagem certa que o subconsciente entende para virar nosso melhor amigo, um parceiro de confiança nessa jornada? Essa é a pergunta que vai nos guiar para a próxima parte. Vem comigo, porque a resposta pode mudar de vez o jeito que você lida com a sua própria mente, abrindo umas portas que você nem imaginava. Até aqui a gente viu que a sua mente subconsciente é como um jardim super fértil, né? E que tudo que você planta lá, ela faz crescer, sem julgamento. Também descobrimos que sua mente consciente é o capitão do navio, e o subconsciente é a tripulação que executa as ordens. Mas aí vem a pergunta crucial: como a gente se comunica direitinho com essa parte tão poderosa da gente? Qual é a linguagem que o subconsciente realmente entende para que ele se torne nosso parceiro, e não um motor que anda em marcha ré sem querer? Prepare-se para desvendar esse mistério, porque o capítulo 2 do Dr. Joseph Murphy, Como Funciona a Sua Mente, nos dá umas pistas sensacionais. Ele explica que a mente consciente, que pensa e raciocina, e o subconsciente, que só executa, trabalham juntos. A mente consciente é quem dá o direcionamento, quem define a rota, quem estabelece os objetivos. Sabe? É tipo quando você decide onde quer ir, qual caminho pegar. Mas o subconsciente, esse cara,
Ele é a equipe lá de baixo, aquela que trabalha sem parar, nos bastidores, ajustando as coisas, movendo as engrenagens. Ele não questiona as suas decisões. Ele não tem senso de humor. Não sabe o que é brincadeira e o mais importante de tudo, ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginação. Para ele, tudo o que você pensa, visualiza e, principalmente, o que você sente com intensidade é uma ordem clara para ele executar, uma espécie de programa que ele vai rodar até virar realidade na sua vida. É por isso que é tão, mas tão importante a gente ficar de olho não só no que a gente pensa, mas principalmente no que a gente sente. As emoções são a linguagem secreta do subconsciente. Um pensamento sozinho pode ser só uma ideia passageira, tipo uma nuvem que passa. Mas um pensamento que vem com uma emoção forte, esse vira uma semente poderosa, uma ordem bem clara para o seu subconsciente. Se você pensa, puxa, eu tô sem grana, e aí se sente para baixo, frustrado, indignado com a situação, o subconsciente não vai questionar. Ele vai entender essa indignação como uma confirmação da sua crença e vai trabalhar direitinho para manifestar mais situações de aperto financeiro na sua vida, só para te provar que você está certo. É tipo uma profecia que você mesmo cria. Mas e se você, com o mesmo poder que tem, pensar, eu sou uma pessoa próspera, o dinheiro flui para mim, e me sentir uma gratidão imensa por essa prosperidade, como se ela já fosse real, uma alegria genuína e uma certeza que ninguém tira. Nesse caso, o subconsciente não vai nem piscar. Ele vai entender essa gratidão e essa certeza como uma verdade absoluta e vai mover céus e terras para manifestar mais prosperidade, mais oportunidades de ganhar dinheiro, mais abundância no seu caminho. A lei da atração não é mágica, é pura ciência da sua mente. Ela responde diretamente à vibração dos seus sentimentos. O que você sente, você atrai. Para ilustrar isso de um jeito que você vai pegar na hora, vamos analisar a história da Laura, a arquiteta dos sonhos. A Laura era uma arquiteta com umas ideias muito à frente do tempo dela. E por isso alguns colegas até achavam que ela sonhava demais. Mas a Laura nem ligava, porque ela sabia que a força dela não vinha só da mesa de desenho, mas da conexão entre a cabeça dela, a mente consciente, e o construtor que ela tinha dentro dela, o subconsciente. Ela passou meses e meses colocando toda a sua energia, desenhando a casa dos seus sonhos. Não era uma casa qualquer, era uma mansão incrível, cheia de detalhes luxuosos, com jardins lindos e uma vista para o mar de tirar o fôlego. Cada linha que ela traçava, cada cor que ela escolhia, cada material que ela especificava, ela visualizava com uma paixão que incendiava. Ela não só desenhava, ela sentia o ventinho suave do mar, ouvia a risada dos filhos ecoando nos salões, sentia a textura dos móveis. A mente consciente dela, a arquiteta, tinha criado o projeto mais perfeito e detalhado que se podia imaginar, cheio de emoção e de uma fé inabalável na sua realização. Depois de terminar o projeto, com tudo planejado nos mínimos detalhes e sentido com toda a intensidade, ela entregou para um construtor. Não um construtor qualquer, mas um conhecido pela sua precisão e por não questionar nada, só fazer o que mandavam. Ele não perguntou se a casa era grande demais, se os materiais eram caros, se o prazo era apertado. Ele não tinha opinião própria, só o projeto. Ele simplesmente pegou o projeto da arquiteta Laura, cheio de toda a energia dela, e começou a construir. Sem pensar duas vezes, sem dúvida, sem se preocupar se era viável ou não. Em poucos meses, para surpresa de todo mundo, a casa da Laura estava pronta. Cada tijolo, cada parede, cada tom de cor, cada detalhe no jardim, tudo correspondia fielmente ao projeto original dela. Era uma manifestação tão perfeita que parecia um milagre. Aqueles colegas céticos ficaram de boca aberta. Como a Laura tinha conseguido. Eles não entendiam que a chave não estava só no desenho, mas na fé inabalável e na emoção que a Laura tinha colocado em cada linha do seu projeto. O construtor, que era o subconsciente dela, tinha simplesmente materializado o plano emocional. E aqui, uma coisa super importante para você.
E se a Laura, no meio do projeto, tivesse mudado de ideia um monte de vezes, ou se tivesse desenhado uma casa com rachaduras e vazamentos, mesmo sem querer, com medo de que algo desse errado? O construtor, na obediência dele, teria levantado exatamente o que foi instruído, com todos os defeitos e todas as incertezas. Ele não tem como julgar, ele só segue as ordens. Nesse exemplo, a Laura, a arquiteta, é a sua mente consciente. É ela quem cria os planos, quem sonha, quem decide o que você quer atrair para sua vida. Seja mais saúde, mais prosperidade, um relacionamento feliz, a realização profissional ou até mesmo a liberdade financeira. O construtor, que executa sem questionar, é o seu subconsciente. Se a sua mente consciente, o arquiteto, está focada num plano claro, positivo, cheio de imagens vivas e, principalmente, cheio de sentimentos de certeza, gratidão e alegria, o seu subconsciente, o construtor, vai trabalhar incansavelmente para construir essa realidade para você. Ele vai mover pessoas, situações, ideias e recursos para que tudo se encaixe. Mas se o seu projeto estiver cheio de falhas, medos, dúvidas, ou se você alimenta umas crenças limitantes sobre você e sobre o mundo, é exatamente isso que o construtor também vai levantar. Uma realidade que reflete as suas incertezas. A grande sacada é dar ao construtor um projeto impecável, um mapa mental detalhado e cheio de intenções claras e uma mentalidade de crescimento. Murphy nos ensina que a melhor forma de falar com o subconsciente é usando a visualização criativa e a afirmação constante, sempre junto de um sentimento intenso de que você já tem o que deseja. Não é só pensar positivo, é sentir positivo. Não é só querer, é acreditar que já é seu. É ter aquela fé inabalável naquilo que você ainda não vê com os olhos, mas que já sente com a alma. Ele explica que o subconsciente é tipo o solo que aceita a semente, e a emoção é a água que faz a semente brotar. Sem a água, a semente pode até estar lá, mas não vai florescer. Se você está curtindo essa nossa conversa, se essa jornada está fazendo sentido e acendendo uma nova luz aí dentro, deixe o seu like como um sinal de que estamos no caminho certo. É um gesto simples que nos ajuda muito e me mostra que esse conteúdo está te ajudando de verdade. Voltando ao assunto, você pode estar se perguntando, mas e se eu não consigo sentir de verdade? E se as minhas dúvidas são maiores que a minha fé? Essa é uma pergunta super importante e a resposta mora em algo ainda mais profundo que o subconsciente. A sua conexão com uma inteligência que é maior que tudo, um poder que Joseph Murphy chama de inteligência infinita. E é exatamente isso que a gente vai explorar na nossa próxima parte. Lá, vamos desvendar o que o subconsciente pode fazer quando você o conecta a essa fonte ilimitada de milagres e soluções. Pode se preparar, porque o jeito que você vai enxergar o impossível nunca mais vai ser o mesmo. No capítulo 3, o Dr. Murphy nos revela que o seu subconsciente não é só um executor inteligente. Ele tem acesso a um conhecimento que vai muito além da nossa lógica, da nossa educação ou da nossa experiência. Pense nele como sua conexão pessoal, em banda larga e sem limites, com a internet do universo, um lugar onde moram todas as soluções e toda a sabedoria. Ele pode resolver problemas que parecem não ter saída, encontrar caminhos para curar desafios físicos que a medicina ainda não entende, e abrir portas onde antes você só via muros intransponíveis. Ele consegue isso porque está profundamente conectado a essa inteligência universal, a uma fonte cósmica de toda a sabedoria e energia. É como se, através do seu subconsciente, você tivesse um canal direto com o banco de dados de todas as possibilidades. Quando você se conecta de verdade com ele, você acessa um reservatório infinito de sabedoria interior, de ideias geniais e de soluções que estão bem além do que a sua cabeça consegue pensar agora. É por isso que muitas invenções incríveis, curas que parecem inexplicáveis e inspirações artísticas maravilhosas surgem aparentemente do nada na mente de pessoas que de algum jeito souberam acessar esse poder. Para ativar esse poder que parece mágica, Murphy nos entrega uma chave de ouro,
Um conceito que é tão simples quanto poderoso. A fé. Mas não uma fé de religião, dogmática, sabe? É a crença inabalável naquilo que você está imaginando, naquilo que você está afirmando, naquilo que você está pedindo. É ter a certeza absoluta de que o que você deseja já é seu, antes mesmo de você ver com os olhos. É aquela expectativa confiante de que a solução existe, mesmo que você não tenha a menor ideia de como ela vai aparecer. Quando você planta uma ideia, seja um sonho grande, a solução para um problema de dinheiro, a superação de um desafio de saúde ou a construção de um relacionamento incrível, no seu subconsciente, com essa fé ardente e essa expectativa que te move, ele entra em ação na hora. Ele não hesita. Ele começa a mexer todas as peças do seu universo, a orquestrar os eventos, a inspirar as pessoas certas a cruzarem o seu caminho, a abrir as portas certas e a fechar aquelas que não servem mais, para que aquilo que você quer se manifeste. E o mais fascinante é que ele faz isso de umas maneiras que sua mente consciente jamais conseguiria prever, muitas vezes de um jeito que a gente só consegue chamar de milagre. Para você sentir isso na prática, vou te contar a história da Ana, a violinista iluminada. A Ana era uma musicista jovem, com um talento que brilhava e uma paixão que incendiava o palco, mas, por um tempo, ela ficou travada por um bloqueio criativo daqueles que desanimam a gente. Tinha uma melodia linda na cabeça dela, uma obra-prima que transbordava da alma, mas ela simplesmente não conseguia passar para o papel, nem tocar no violino do jeito que queria. Os dedos pareciam duros, a mente confusa, sem conseguir juntar a beleza de dentro com a execução lá fora. A frustração estava virando um peso diário, atrapalhando a saúde mental dela e colocando em risco o sonho de tocar num concerto importante. Ela tentou de tudo, estudou horas, mudou de técnica, buscou inspiração em outros músicos, nada resolvia. A melodia ficava lá, presa, inalcançável. Certa noite, esgotada, ela lembrou de uma lenda antiga sobre melodias que se revelam no sono. Ela decidiu tentar algo diferente, algo que parecia meio louco para a lógica. Antes de dormir, a Ana fechou os olhos, segurou o violino com carinho e, com toda a sua fé e emoção, se viu no palco do grande concerto. Ela não só se via tocando a melodia sem erro, ela sentia cada nota vibrando no corpo, ouvia o som perfeito do violino, sentia a emoção da plateia e os aplausos. Ela sentiu a alegria genuína daquela realização. Com os olhos cheios de lágrimas, ela repetiu para si mesma, com total convicção, enquanto pegava no sono: meu subconsciente sabe como harmonizar meus dedos e minha mente para tocar essa melodia. Ele tem acesso à inteligência infinita e vai me trazer a solução. Eu vou acordar com a melodia fluindo por mim de forma perfeita. No dia seguinte, a Ana acordou com uma leveza e uma clareza impressionantes, como se uma névoa tivesse sumido da cabeça dela. Não só a melodia inteira estava clara na mente dela, com cada nota e pausa no lugar certo, mas ela sentia uma confiança e uma agilidade novas nos dedos. Ao pegar o violino, algo incrível aconteceu. Sem esforço, sem hesitação, os dedos dela dançaram nas cordas e ela tocou a música exatamente como tinha sonhado, sem erros, sem travas. Era a melodia perfeita, uma manifestação da visualização dela. Foi um milagre de coordenação, de inspiração divina e da sabedoria interior que veio do próprio subconsciente dela, que trabalhou a noite toda para achar a solução perfeita, conectando-a àquela inteligência universal. Essa história nos ensina uma lição profunda, e presta bem atenção nisso. Quando você entrega um desejo forte, um problema complicado ou um sonho grande para o seu subconsciente, com fé inabalável e uma expectativa confiante, principalmente antes de dormir, quando a sua mente consciente está mais relaxada e as portas do subconsciente estão mais abertas, ele não te abandona. Pelo contrário, ele vira um super solucionador de problemas. Ele trabalha sem parar, enquanto você descansa ou está focado em outras coisas. Ele encontra as soluções criativas, ativa recursos internos que você nem sabia que tinha, te inspira a tomar as atitudes certas no dia seguinte e move as peças do seu universo
para que aquilo que você imaginou e sentiu se manifeste. Ele não se preocupa com o como, ele só cumpre o quê, quando você o programa com pensamento positivo e afirmações poderosas. É a lei da atração funcionando de um jeito que você pode ver na sua vida. O Dr. Murphy nos dá algumas técnicas bem claras para a gente usar esse poder. A primeira é a visualização. Antes de dormir, ou quando você estiver bem tranquilo, feche os olhos e se veja já com o que você quer. Sinta as emoções que viriam com essa conquista: a alegria, a gratidão, a paz. A segunda é a afirmação. Crie umas frases curtas, positivas e no presente, tipo: eu sou próspero, eu sou saudável, eu atraio amor. Repita elas com convicção, sentindo que são verdade. A terceira é a gratidão. Agradeça de antemão pelo que você deseja, como se já fosse real. A gratidão eleva sua energia e manda um recado claro para o subconsciente que você já está na frequência da abundância. E o seu subconsciente, meu amigo, é uma fonte inesgotável de intuição e de inspiração. Quantas vezes você já teve uma ideia genial ou uma solução que veio do nada para um problema que parecia impossível de resolver? Isso é o seu subconsciente, conectado com a inteligência infinita, te mandando a resposta. Quanto mais você confia nele, mais ele se manifesta na sua vida de jeitos que vão te surpreender. Vimos que o seu subconsciente não é só um conceito. Ele é uma ferramenta viva e poderosa, um jardim fértil que espera suas sementes. Ele é o construtor incansável, que materializa o projeto que você, o arquiteto da sua vida, entrega a ele. E ele tem um poder que parece mágica, capaz de transformar cada área da sua vida quando você o alimenta com fé, convicção e visualização criativa. Agora, a bola está com você. O desafio é seu. Comece a observar com carinho e sem se julgar cada pensamento que passa na sua mente. O que você tem plantado nesse jardim interior? Que tipo de ordens você tem dado para o seu construtor lá dentro? Lembre-se, o subconsciente não questiona, ele só cumpre e traz para você mais do que você foca. Se essa nossa conversa sobre autoconhecimento e empoderamento fez sentido para você, se acendeu uma faísca de esperança e curiosidade aí dentro, quero te convidar a algo mais. Inscreva-se no canal para não perder os próximos mergulhos profundos nessa sabedoria. E por favor, me conte nos comentários, qual foi a sua maior revelação até agora sobre o poder da sua mente? Adoraria ouvir a sua perspectiva e construir essa comunidade de crescimento juntos. Sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. A resposta para essa pergunta é o primeiro passo para uma vida extraordinária. E o que você vai descobrir a seguir pode ser a virada que você tanto esperava.